porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A paz do Senhor, irmãos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo de número 1. Preste atenção nesse texto. Dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Mais uma vez a palavra lembro. Lembro das tuas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento ou não fingida, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita em você. Por essa razão, venho lembrar-te que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por esse motivo, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você consegue dar um glória a Deus por esta palavra? Então tome o seu assento por bondade. Tem relógio aí, pastor? Relógio? Aprendi ontem. Então desligue, por favor. Porque hoje emendaremos com a vigília. Amados irmãos, eu gostaria de estudar com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração no secreto de um quarto fechado. Os versículos que lemos compõem o primeiro capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, por nome de Timóteo. Esta é uma das cartas mais emocionantes. É uma epístola extraordinária. Aqui é um apóstolo abrindo seu coração e dando detalhes, pormenores da sua vida e dos últimos dias do seu suspiro, ainda sobre a face da terra. Somos informados por alguns pensadores, como William Hendrickson,
que Paulo agora está dentro de uma masmorra rústica, fria, úmida, insalubre, um ambiente terrível que não cabe o homem viver e conviver. Ou ele sai leproso, ou diretamente para o martírio. Estamos falando de uma prisão romana, que a teologia e a história vai apontar como Mamertina. É esse lugar que Paulo se encontra. E mesmo diante desse cenário obscuro, terrível que ele está vivendo, ele ainda encontra força para enviar uma carta pastoral e de apoio para o jovem Timóteo, que agora era pastor de uma das maiores igrejas, que era a igreja de Éfeso. Ele manda esta carta direcionada ao coração desse jovem pastor, com o desejo de animar, motivar, encorajar. Mas quando você entende toda essa carta, você compreende que Paulo também está passando para Timóteo a liderança da igreja, está dando a ele algumas ordens como: guarde o evangelho, sofra pelo evangelho, persevera no evangelho e não deixe de pregar o evangelho. Mas quem era Timóteo? Timóteo, um jovem natural de Listra, da província da Galácia do Sul, era filho de uma mãe judia, seu pai grego, e provavelmente é por causa disso que Timóteo ainda não havia circuncidado, e há quem diga que ele não havia entrado ainda dentro de uma sinagoga. Timóteo, ele tem aproximadamente 20 anos de idade. Somos informados que ele cresceu aprendendo sobre a fé da sua mãe Eunice, como também da sua avó Lloyd. Quando ele tem por volta entre 18 e 20 anos de idade, Paulo passa por Listra, sua cidade, e prega. E há quem diga que é esse o momento exato que o Timóteo se converte. Somos informados em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, que a igreja que ali estava dava bom testemunho desse jovem. Paulo sai para a sua segunda viagem, e nessa segunda viagem ele passa mais uma vez em Listra, em Icônio, e encontra-se com o jovem Timóteo. E somos informados que é nesse momento que Paulo se torna, ou melhor, que Timóteo torna-se cooperador do apóstolo da graça. Talvez é ele que vai substituir, ou que vai ocupar o cargo, a posição ocupada pelo João Marcos na primeira viagem. Timóteo agora, ele se torna auxiliar de Paulo e de Sila. Timóteo, ele é tão próximo, ele encontrou algo extraordinário, chamou a atenção de Paulo, que Paulo adota como um filho. Você percebe que tem texto que Paulo diz ao amado Timóteo: ao meu filho Timóteo, ao meu filho na fé Timóteo. Ele conquistou um lugar particular no coração de Paulo. Ele se torna tão íntimo que você percebe que ele foi um dos companheiros mais ativos no ministério de Paulo. Paulo vai dar algumas tarefas, algumas incumbências para esse jovem, e somos informados pela Bíblia Sagrada que cada tarefa que ele fazia, ele realizava com muita excelência. Só que o que mais me encantou, Eduardo, é que quando Paulo vai mandar Timóteo para a igreja de Filipos, ele manda esse moço, mas ele dá a esta igreja algumas qualidades, algumas características. Ele informa para esses irmãos algumas prerrogativas de Timóteo,
no capítulo 2, no versículo de número 19, ele começa dizendo para esta igreja: estou mandando para vocês o Timóteo, meu filho. Ora, olha como que Paulo, eu não estou falando de qualquer obreiro, eu estou falando do maior líder do evangelho, do cristianismo. Ele está dizendo para esta igreja: eu estou mandando, não é qualquer obreiro, mas eu estou mandando para vocês um filho, alguém que tem um lugar íntimo dentro do meu coração. O relacionamento que eu tenho com ele não é de liderança, entre líder e liderado. O relacionamento que eu tenho com Timóteo é de pai para filho. Eu estou enviando para vocês um homem que o espírito dele é altruísta. Ele não é individualista, ele não é egocentrista, ele não é egoísta. Ele é um jovem que ele está disponível a trabalhar pela igreja, a trabalhar para os crentes. Eu estou mandando para vocês um obreiro. Ele é novo, ele parece menino, mas Timóteo não é imaturo. Eu estou mandando para vocês um homem que ele tem o caráter provado. E isso me chamou a atenção. A palavra provado aqui no grego dá-se a ideia que antigamente os comerciantes, quando iam receber um dinheiro e o pagamento era de moeda, ele pegava as moedas e ele ficava chacoalhando na mão, e eles percebiam o som dessas moedas batendo uma na outra. E daqui um pouco o comerciante, para ver qual é a moeda verdadeira e a falsa, ele jogava a moeda no chão, e pelo barulho que ela fazia, ele conseguia perceber: esta aqui está aprovada, esta aqui é falsa. Ou seja, pelo barulho se provava se era verdadeira ou se era falsa. Paulo está dizendo: eu estou mandando para vocês um menino que pelo barulho ele é verdadeiro, não é falso. Recebam ele, e receba com muita excelência. Quando eu olho para Timóteo, eu vejo um jovem incrível, que Paulo olha para ele e percebe que ele tinha muitas qualidades para exercer um ministério com excelência e com responsabilidade. Mas, pastor Roberto, eu não posso falar só das prerrogativas positivas do jovem Timóteo. Timóteo é mais ou menos igual eu e você. Ele possui as suas dificuldades, ele possui as suas guerras pessoais, ele tem alguns problemas, como por exemplo, somos informados em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, que ele tinha um problema estomacal, ele tinha uma enfermidade no seu estômago, e Timóteo sofria de várias enfermidades. Somos informados na Bíblia Sagrada que Timóteo era um jovem tímido. Timóteo era um jovem. E quando eu olho para isso, eu consigo perceber que ele é mais ou menos igual eu. Irmãos, eu sou tão tímido que se eu passo por uma rua e tem um grupo de pessoas, Eduardo, conversando e me olham, eu finjo que eu esqueci alguma coisa para dar volta no quarteirão. Tão tímido que eu sou. Não pareço, mas sou. Timóteo era assim, um jovem tímido, que não tinha muita desenvoltura. Faltava em Timóteo autoconfiança. Timóteo era mais propenso para ser comandado do que a comandar um grupo. Ele era mais propenso a ser liderado do que a liderar. Timóteo era um jovem inseguro, ao ponto que Paulo sempre tenta encorajar Timóteo. Timóteo era um jovem que tinha medo de fracassar. Ora,
ele estava recebendo o bastão da mão de Paulo. Quem é que não teria medo de fracassar na missão? Ora, Timóteo tinha algumas dificuldades, porque dentro da igreja de Éfeso, ele tinha um grupo que era oposição. Ele tinha um grupo que não valorizava a sua mensagem ao ponto de desprezá-lo. Ele era desprezado pelos mais velhos. Timóteo sofria perseguição religiosa, perseguição do Estado, ao ponto que esse pastor, ele entra em choque, ele entra em algumas crises pessoais. Mas a crise desse homem, ela vai aumentar na segunda prisão do apóstolo Paulo. Na sua primeira prisão, Paulo ele foi preso em Roma, naquela prisão que chamamos de prisão domiciliar. Ele aluga uma casa, ele é preso a um homem, e eles fazem turno de 6 em 6 horas, 4 homens, ao ponto que ele vai dizer que ele teve condição de evangelizar toda a guarda pretoriana. Nessa prisão ele ficou 2 anos. Quantos anos? Dessa primeira prisão, Paulo saiu. E ele saiu para quê? Ele saiu para dar continuidade. Ele visita as igrejas. Ele deixa Tito em Creta, Timóteo em Éfeso, e ele continua a obra missionária. Na sua primeira prisão foi por motivos religiosos. Na segunda prisão é por motivo político. Na primeira prisão de Paulo, ele sai e dá continuidade no ministério. Na segunda prisão, ele caminha direto para o martírio. Mas há uma pergunta que não quer calar. Mas por que Paulo foi preso novamente? Conta-se a história com William Hendrickson, que por volta do dia 17 de julho do ano 64, o imperador Nero, com aquela ambição de crescimento, com a alma de um megalomaníaco, com desejo de expansão e de reconstruir a capital de Roma e deixar ela mais bela e mais rica, ele incendeia a cidade. Ele só se veste de ator e sobe numa torre alta e fica vendo Roma ser queimada por um período de 7 dias. Quantos dias? 7 dias. Quando o incêndio está terminando, onde muitas pessoas morreram, onde se destruiu tudo, ele percebe que 4 bairros dos 14 bairros de Roma não pegou fogo. Quantos bairros? Era o bairro onde moravam judeus, cristãos. Então ele tem um álibi, que é colocar a culpa nesses cristãos, nesses judeus, daquilo que ele havia cometido. Nesse momento se estoura uma grande perseguição. Se você tiver a oportunidade, leia o livro Coliseu de Roma. Vários livros vão mostrar o que os cristãos começaram a sofrer nesse momento. E é nesse momento que Paulo ele é preso. O maior líder do cristianismo, pela segunda vez preso em Roma. E agora ele mesmo vai dizer no capítulo 2 de 2 Timóteo, que ele está preso como malfeitor. Não é mais aquela prisão que ele estava. Dá para você imaginar o contexto que Timóteo está inserido? Essas informações que eu trago para nós, é necessário acoplar em nós, é necessário fundir na nossa alma, porque quando eu olho para Timóteo, eu me vejo no espelho. A dor de Timóteo é a minha dor, a crise de Timóteo é a minha crise. Timóteo é um retrato de muitas mulheres, jovens, anciãos. Timóteo é o retrato de muitos líderes, muitos pastores que estão sofrendo crise existencial, que a alma está dilacerada, parece que está sangrando, como um cano que você acabou de furar e que jorra água para tudo quanto é lado.
É isso que está acontecendo com Timóteo. Há quem diga que a fé desse jovem está abalada. Ele é tomado por insegurança. Ele está com medo do futuro. Ele está envergonhado, ele está fraco. Ele não se sente preparado para assumir tamanha responsabilidade. Ele pega os dons que há dentro dele e coloca de lado, desprezando, não querendo mais exercer. E ele chora copiosamente, porque ele sabia que o seu pai na fé, o homem que havia o adotado e colocado no seu coração, ele vai para o martírio e vai sofrer uma morte trágica. É por isso que Timóteo está machucado. É por isso que Timóteo está ferido. É por isso que a crise existencial de Timóteo, ela está se alastrando e aumentando. Há quem diga que Paulo é informado dentro dessa masmorra, provavelmente por Lucas. Informado do que, pastor? Da crise que Timóteo está vivenciando. Ora, ele está dentro de uma masmorra que era como se fosse um buraco, cerca de 50, 100 metros de profundidade, completamente escura, úmida, fedorenta, com vários tipos de insetos, ratos, entre outros, convivendo um lugar improvável para que alguém vivesse. É ali que ele está, abandonado, sofrendo a síndrome de um abandonado. É ali que ele está, sem se relacionar com ninguém. É ali que ele está, privado de tantas coisas. A crise que Paulo está vivendo é muito maior que a crise que Timóteo está vivendo do lado de fora. O que Paulo está sofrendo do lado de dentro é bem maior do que o que Timóteo está sofrendo do lado de fora. Mas mesmo assim, quando ele fica sabendo do que está acontecendo com a alma de Timóteo, parece que eu vejo ele pedindo a pena, a caneta para um guarda. Ele encontra João, um buraco, um pequeno raio de luz que tem dentro daquela cela. Eu imagino ele se ajoelhando e escrevendo: ao amado filho Timóteo. Entenda isso. O homem está vivendo uma crise muito maior. Ao amado filho Timóteo. O que é que ele vai escrever? Vamos examinar no texto. Fica com a sua Bíblia aberta, por favor. Olha o que ele vai escrever. Verso de número 3, parte B do versículo. Cadê o menino daqui do telão? A minha Bíblia está escrita assim, parte B: sem cessar, lembro, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Olha o que ele diz: sem cessar, lembro de você nas minhas. Olha aqui para mim. Ao amado filho Timóteo, sem cessar, lembro de ti nas minhas orações. E ele continua: noite e dia. Como diz Hernandes Dias Lopes, ele está na penumbra do martírio, na antessala da morte. Ele não ora para sair. Ele não ora para que a sua crise diminui, mas ele ora para o seu filho na fé.
É um líder orando pelo seu liderado. É um pastor orando pela sua ovelha. É um pai que não cansa de orar pelo filho. Porque o texto está dizendo: eu estou orando por ti de dia e de noite. Preste atenção nessa expressão. Eu estou orando por você, Timóteo, 24 horas por dia. Eu estou fazendo um memorial aqui no céu com o teu nome. Eu estou indo para o martírio, mas eu estou fazendo você conhecido aqui no céu. É 24 horas dizendo: cura o estômago de Timóteo, traz segurança para Timóteo, arranca a timidez de Timóteo, dá vitória para o jovem Timóteo. É 24 horas dizendo: Timóteo, 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 Timóteo. Paulo está dizendo para alguém aqui nessa noite: não pare de orar pelo seu Timóteo. É 24 horas, Timóteo, Timóteo, Timóteo. Sabe o que Paulo está dizendo? O céu sabe quem é você. Eu estou cheio de Deus para dizer para alguém aqui nessa noite: não pare de orar pelo seu Timóteo. Eu não sei o que Timóteo significa na sua vida, mas o céu está enchendo ele agora. Vai, abra sua boca, enche o céu de Timóteo agora. Olha o que o texto está dizendo: eu estou orando por você 24 horas por dia. Perguntaram para um pastor: quanto tempo que o senhor ora por dia? Ele disse: eu não oro mais que 10 minutos, mas eu não fico 10 minutos sem orar. Dá para você imaginar lá no céu o tempo todo os anjos ouvindo: Timóteo, 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 Timóteo. Eu imagino, isso aqui é pensamento de pregador, um anjo olhando para o outro dizendo: Senhor, responde logo esta oração. Tem alguém falando de Timóteo? Levanta sua mão para o céu, pelo amor de Deus. Eu estou pregando para pai, eu estou pregando para mãe que talvez o seu filho não está aqui nessa noite. Eu estou pregando para pessoas que precisam de um verdadeiro milagre. Deus rasga o meu coração para dizer: Deus está levantando intercessores como Paulo nessa noite, para fortalecer um Timóteo. Oh, aleluia! Olha o que Paulo está dizendo: Timóteo, eu vou partir, eu estou indo para o martírio, mas o céu não vai esquecer de você. Eu estou indo embora, mas o céu sabe quem é você, Timóteo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está orando há um mês, há uma semana, há alguns dias. Parece que o céu está fechado, parece que Deus está em silêncio. Eu tenho uma palavra profética para te dizer: gasofilácio do céu está enchendo. É Timóteo, é Timóteo, é Timóteo. Ei, Lucas, vai transbordar, vai transbordar. Kemadoi etoromokomi narabanaramahai. Kebei chokomi doromanoi asturi bikarabasi nemanamahai. Não pare de orar por Timóteo. Não pare de orar. Deus está fortalecendo Timóteos aqui nessa noite por causa da tua oração. Ei, mãe, Deus está fortalecendo Timóteo por causa do seu clamor. A tua oração está sendo registrada no céu. Deus tem resposta para alguém aqui nessa noite.
ao amado Timóteo: lembro-me de ti nas minhas. Dia e noite eu oro por você, Timóteo. Oh, irmão, o liderado sabendo isso. Mas olha o que fala o verso 4. Lembro. Cadê o menino? Olha como diz a minha versão. Lembro-me das suas. Ô, gente, vocês estão tudo de barriga vazia. Eu posso pregar mais um pouco aqui hoje? Tem pelo menos meia dúzia com sede de Deus aqui. Lembro-me das suas. Olha o que ele diz: e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Ei, João, quando ele diz: lembro-me de você e das suas lágrimas, Paulo está falando daquele exato momento da despedida, quando ele deixa Timóteo na praia de Mileto. E eles se despediram quando ele deixa Timóteo pastoreando, e ele sai para dar continuidade na obra missionária. E há quem diga que essa despedida foi com muitas lágrimas. E ele está dizendo assim: eu desejo te ver novamente. Eu estou ansioso. Por quê, Timóteo? Porque quando eu te vejo, cara, o meu coração se transborda de alegria. O que Paulo está querendo dizer? Nós estamos falando do maior líder do cristianismo, que agora estava privado de relacionamento. Nós estamos falando de um dos maiores líderes, que agora encontra-se com seu coração completamente ferido. E ele está dizendo: eu não vejo a hora de te ver, para o meu coração saltar de alegria. É um sentimento daquele que abraça. Era como se ele estivesse dizendo: Timóteo, eu não vejo a hora de te abraçar, cara. Alguns escritores vão dizer que esse encontro nunca existiu. Esse desejo, essa vontade de Paulo nunca existiu. Por quê? Porque depois da prisão ele já foi direto para o martírio. Há outros, Hebreus capítulo 13 vai dizer que Timóteo também foi preso em Roma. Não sabemos se não é nesse período, mas eles nunca se encontraram. Mas ele tinha um desejo de ver, de tocar, de sentir. O que Paulo está falando para nós aqui nessa noite? Que eu preciso acoplar esse texto a nós. Valorize os relacionamentos e viva os relacionamentos com muita intensidade, porque nós distanciamos quem está perto e trazemos para perto aqueles que estão longe. Existem casas, e quando eu escolhi quando eu busquei em Deus essa palavra, foi porque eu olhei esse texto aqui que dizia filhos curados. Existem casas que não tem mais o relacionamento, a comunhão da mesa, porque não existe mais mesa no meio das famílias. Casais que não trocam mais ideia, que não se relacionam mais, porque ambos estão naufragando nas redes sociais. Pessoas que não conseguem mais conviver junto, porque falta comunicação. Estamos falando para uma geração que vive mais no mundo virtual do que no mundo real. Quantas pessoas passam o dia inteiro olhando a vida do outro? Ela não faz memorial,
ela não faz história, porque ela vive o tempo todo olhando a vida do outro, o tempo todo conectado a um sistema, e não vive mais com intensidade, não se abraça mais, não chora mais, não se alegra mais, não vive mais isso aqui, ó. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Eu comprei uma camisa que dizia assim: menos rede, mais social. Tem gente que não está percebendo, mas o diabo está acabando com o seu tempo. O tempo de um dia que durava 24 horas passa rapidinho, porque a pessoa não está navegando, ela está naufragando. O diabo está roubando o seu tempo. Eu vim aqui dizer para jovens: priorize relacionamentos, priorize amigos que cavaram poço com você, priorizem viver com intensidade, com entrega. A maior dor, já preguei isso aqui, a maior dor que eu tenho é que quando a minha filha morreu, eu nunca tinha pegado ela com vida no colo. Tem pais, tem filhos que não se relacionam mais. Aí quando a mãe morre, fica lá no caixão: que saudade, minha velha. Fica lá chorando. Mas quando ela estava viva, não vivia um período com a mãe dentro de um quarto, não sentava numa sala para conversar, para viver com ela com intensidade. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, eu estou com saudade de viver relacionamento. Eu estou com saudade de viver com relacionamento verdadeiro. Eu estou com saudade de viver uma entrega, de me envolver no seu abraço, de sentir calor humano. Eu vim aqui dizer para alguém: se conecta com Deus na mesma proporção que você se conecta na rede social. Paulo está dizendo: eu estou com saudade de Timóteo, e Deus está no trono dizendo: eu estou com saudade de jovens que está lá na Minnesota. Como assim, pastor? Ele está com saudade quando você orava. Ele está com saudade de quando você conversava com Ele. O nosso pai está com saudade de quando Ele era primazia, quando você mergulhava nos braços dEle. Ele está com saudade das manhãs que você procurava Ele em primeiro lugar. O pai está dizendo: eu estou procurando, mas cadê meu filho? Faz tanto tempo que eu não me relaciono. Levanta sua mão assim para o céu. Eu não vim aqui pregar para fazer agenda de novo. Eu não preciso disso. Eu não sou itinerante que vem para bagunçar a igreja. Eu sou pastor de igreja que venho para tratar a alma. Pelo amor de Deus, volte a se relacionar com intensidade. Volte a amar de verdade. Volte a abraçar de verdade. Volte a viver o mundo real mais do que o mundo virtual. Deus nessa noite está dizendo para alguém: se entrega para mim de novo, rapaz. Olha o verso de número 5. Lembro-me de ti nas minhas orações, lembro-me das suas lágrimas. Olha o verso 5. Lembro da sua fé não fingida. Vocês não pegou, né? Ó Paulo dizendo: lembro da sua fé não fingida. Aí ele diz: a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lloyd.
e na sua mãe Eunice, e que também habita em você, Timóteo. Timóteo tem uma herança cristã. Passou da avó para a mãe, e da mãe para Timóteo. Uma fé não fingida. A ideia aqui, João, é que a fé gostava de habitar nessa casa. Aonde você vai hoje, fé? Hoje eu vou na Lloyd. E depois eu vou na Eunice. Mas aonde você escolhe habitar? Em todos eles. Mas eu também habito no Timóteo. Aí Paulo está dizendo, a sua fé, ela não é fingida, ela é verdadeira. Você prega, mas tem fé. Você canta, mas eu conheço a tua fé. Você adora, mas eu conheço a sua fé. Você vem para Minnesota, mas eu conheço a sua fé. A sua fé não é fingida. Timóteo, você não usa máscara. Você é o que tem que ser. Alguém que possui uma fé que não é fingida. A sua fé é verdadeira. A sua fé, Timóteo, ela é real. Timóteo está sofrendo 2 perseguições. Quantas perseguições? Uma do lado de fora, outra do lado de dentro. Do lado de fora, Nero pega os crentes, joga para leões, solta em arenas, aonde bois selvagens pisoteia até a morte. Nero pega judeus, crentes, amarra no poste, taca piche e incendeia. Esses crentes são os que estão iluminando as noites romanas. Dá para você imaginar a cabeça do Timóteo. Ele tem agora cerca de 40 anos. Quantos anos? Toda hora alguém chega para ele e diz: Timóteo, fulano morreu. Morreu mais um. Morreu mais outro. Cada minuto que passa é um crente morrendo. E Timóteo é o líder, é o pastor. Olha a crise que esse homem está vivendo. Só que ele está sofrendo também dentro da igreja. Falsos obreiros, falsos profetas, homens que pregam fábulas, genealogias intermináveis, homens que eram contra o casamento, homens que não criam na pregação de Timóteo. Ele enfrenta uma oposição gigante dentro da igreja, ao ponto que Paulo vai dizer: tem 2 obreiros aí, Himeneu e Alexandre, eu mesmo entreguei eles para Satanás. Ei, 2 perseguições, do lado de dentro e do lado de fora. Eu preciso contextualizar isso aqui para nós. Os nossos dias são os dias de Timóteo. Estamos sofrendo do lado de fora e também do lado de dentro. Do lado de fora estão querendo mudar a nossa base de fé, a Bíblia Sagrada. Do lado de fora está querendo transformar a nossa linguagem numa linguagem neutra. Ontem saiu no Brasil
que RG agora não vem mais escrito sexo, porque tem que integrar. Nós estamos sendo o tempo todo atacados e bombardeados por essa mídia esquerdista. Nós estamos sofrendo. Eu nunca vi como estão os nossos dias. Quantos ataques. O mundo e as suas seduções estão querendo arrancar a tua fé que está dentro do seu coração, com esses manjares que estão por aí. Nunca se falou tanto de homossexualidade como se fala dos nossos dias. Nunca se teve tantos problemas como esse dentro das nossas igrejas, no meio dos nossos jovens. Um dia desses, uma mãe me procurou dizendo: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. A minha filha agora, que teve namorados, ficou noiva, agora decidiu que ela vai morar com uma mulher. O que eu faço? É essa influência, é essa mídia que o tempo todo está pregando contra casamento hétero, contra família, contra lares. Quantas pessoas que começou com você, mas já não está mais dentro da igreja, com tantas propostas que o mundo tem para oferecer. Sabe o que é isso? Roubadores de fé. Só que eu não posso falar somente da sociedade sem falar dos problemas que estamos enfrentando dentro da comunidade cristã. Evangelho adulterado, evangelho que a base não é mais a cruz, que a base é o homem, evangelho sem cruz, evangelho que não tem mais pecado, evangelho que tem que passar a mão na cabeça, que a pessoa vem do mundo de qualquer jeito, sim, vem, mas aqui ainda o Espírito Santo transforma, confronta e muda. Mas o evangelho que está sendo pregado aí, Paulo vai dizer, é um outro evangelho. É igreja de tudo quanto é tipo. Lá em Campinas já tem a Cidade Refúgio, que é a igreja fundada por Lana Holder, uma igreja para homossexuais, aonde tudo está normal, aonde tudo está comum. Pregadores que confrontam pecado estão sendo arrancados dos nossos congressos, porque agora tem que pregar uma mensagem mais tranquila, pacífica. Agora tem que pregar uma mensagem psicologicamente correta, para aliviar a pressão da alma. Isso aí pode até mudar um pouco o comportamento, mas não transforma a vida. O que transforma a vida é a mensagem da cruz. Igreja se abre igual bares. É mais ou menos assim: se não concordou com a opinião do pastor Roberto, vai para o quarto dizendo: não vou mais naquela igreja. Aí dobra o joelho e diga: Deus, me dá uma direção. Aí abre a Bíblia e está lá: abre salão, meu filho. No outro dia abre um salão. Aí pinta de tanta cor, é de tudo quanto é jeito. Eu passei um dia em Natal, Rio Grande do Norte. Quando eu olho para a igreja, parecia uma boate. E, irmão, gente, tinha luz, tinha fumaça. Eu achei que eu estava quase chamando o corpo de bombeiro. Eu estava vendo o que está acontecendo ali. Aí um pastor olhou para mim e disse assim: não, meu amigo, sabe o que é aquilo? Porque do lado eu vi que tinha uma quadra, do outro uma pista de skate. Quando eu olhei, eu fiquei surpreendido com tanta novidade. E ele disse assim: a igreja tem usado esses recursos para atrair os jovens. Eu disse: pelo amor de Deus, o que atrai jovens para dentro da igreja ainda é a poderosa palavra. Estamos sendo bombardeados. Eu vou dizer algo que tem gente que eu sei que não vai concordar comigo,
Mas tem muitos corações que, ao invés de receber palavra do seu pastor e da sua liderança, fica lá ouvindo palavra de 1 minuto do menino sentado no banquinho, com frasinhas de efeito que ficou o mês inteiro preparando. Aí solta a frasinha e tá lá, chora. Nós estamos vivendo um período que tem gente que não consegue mais ficar 20 minutos ouvindo mensagem. Vamos ter que diminuir as nossas pregações, porque essa geração não tem mais paciência. Aí ouve 1 minuto, aquele que você não sabe se é pastoreado, você não sabe se é crente, se é dizimista, se vai numa escola dominical, se toma a Santa Ceia. E ele tem mais valor do que o seu pastor. Só que quando você está em guerra, manda uma mensagem para ver. Aí quem vai chorar por você é quem está aqui todo dia, orando pela sua vida, orando pela sua casa. O que é isso, pastor? Roubadores de fé. Quantas pessoas têm morrido na fé dentro da igreja? Irmão, pelo amor de Deus, para com esse negócio de autoajuda. Isso daí é papinha para crente. Crente precisa de feijoada, crente precisa de buchada de bode, crente precisa mensagem que confronta. Não precisa ninguém ficar aliviando a sua alma. São roubadores de fé, que amanhã no primeiro vento você já não está mais de pé. Levanta uma das suas mãos assim, que mandoia Ramanchouri Bicandaramahasi. Em nome de Jesus, aqui ninguém vai roubar a sua fé. Roubadores de fé, bate em retirada. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, para de olhar para Nero, para de olhar para a perseguição, para de olhar para esses obreiros que tem aí na igreja. Olha para a tua casa, contempla a fé não fingida que habitou na sua avó, habitou também na sua mãe. Escuta isso, Lucas. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, Timóteo, diante desta crise, lembra de quando você aceitou Jesus. Lembra de quando você foi batizado nas águas. Lembra de quando você, Timóteo, foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Lembra de cada escola dominical. Lembra das pregações que foram pregadas. Sabe o que Paulo está dizendo? É a fé não fingida. Não vai sair de ti. Eita Deus, o relógio foi. Então eu finalizo aqui, verso 6. Olha o que o texto diz. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas. Você viu que Paulo de novo vai dizer? Venho lembrar. Lembro de ti nas minhas orações. Lembro das suas lágrimas. Lembro da sua fé não fingida. E eu venho te lembrar do dom que há em você. Pastor Roberto, este dom foi dado diretamente por Deus, através da mão do presbitério e também das mãos do próprio apóstolo Paulo.
Essa lembrança aqui é uma ordenação pastoral. Esse dom aqui, melhor dizendo, talvez é o dom de pregação, de presidir igreja. Esse dom é autoridade e poder. Olha aqui para mim. Dá para você imaginar o Paulo mandando talvez um zap para o Timóteo: ei, Timóteo, há um dom sobre você. Aí Timóteo responde: mas como eu sei? Aí Paulo: foi eu mesmo que coloquei sobre você as minhas mãos. Mas se você esqueceu, eu estou mandando esse áudio para te lembrar. Reaviva o dom que há em você. Meu Deus, o que é que Paulo está dizendo no original? Timóteo, reacende as brasas. O que é isso, pastor Lucas? Reacende as brasas, acende o fogo, ou então coloca fogo novamente. Que isso? O que Paulo está dizendo? Remove a cinza. Cinza é coisa velha, joga para lá. Por quê? Porque o fogo vai queimar novamente. Mas Timóteo, eu sei que já queimou, mas se queimou, ainda tem brasa. Se tem brasa, vai acender de novo. Alguém aí está entendendo? Eu não sei, Lucas, se você é um bom churrasqueiro ou se é bom só para comer. Mas o churrasqueiro, quando ele prepara lá a churrasqueira, ele acende. Aí ele percebe: nossa, chegou uma hora que aqui de um lado está aceso, tem algumas brasas. Aí ele olha: nossa, aqui está faltando. Então a inteligência do churrasqueiro, ele junta a brasa. Que é isso? Eu vim aqui primeiro acender a brasa. Que é isso, pastor? Olha o que Deus tem para esta igreja nessa noite. Junta a brasa, junta a brasa, junta a brasa, junta a brasa, junta a brasa. É fogo, é fogo, é fogo. Vai voltar a pregar, vai voltar a ser profeta. Deus nessa noite veio acender brasa. Levanta sua mão para o céu, pelo amor de Deus, eu termino agora. Se você puder, se coloca de pé junto comigo. Fecha os seus olhos, vai dando glória a Deus e aleluia. Espírito Santo, faça uma análise aqui agora. Veja onde tem brasa. Espírito Santo, vê aonde tem brasa. Espírito Santo, vê aonde tem brasa. Vê aonde o fogo acabou. Veja onde enterraram o dom. Veja onde pararam na fé. Espírito Santo, se o Senhor veio comigo nesta casa e eu sinto graça e ousadia para pregar, incendeia, 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 incendeia esse lugar. Brasa, fogo, brasa, fogo, junta, 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 junta. Vai arder novamente, vai pegar fogo novamente. Oh,
Oh Espírito Santo, continue banando, continue banando, continue banando o teu fogo, continue banando o teu fogo sobre este lugar. Espírito Santo, continua soprando, que esse fogo interior volte a incendiar novamente. Estão falando aí fora que a igreja brasileira está vivendo a maior frieza, está vivendo o iceberg. Eu não sei por onde andam andando, porque aqui não. Meu Deus, aqui não. Aqui tem fogo do Espírito, aqui tem brasa, aqui tem azeite. Em nome de Jesus, enche, Deus, enche esse lugar. Toma esse lugar com glória.